Em relação ao Corinthians do Campeonato Brasileiro, dá para entender que o Corinthians precisa de reforços para vocês três? Essa vitória contra o Inter foi importante, mas eu acho que o Dorival está preocupado, principalmente com o sistema defensivo, né? Nós vimos aquela arte ali que é preocupante. O Corinthians, 36 gols, aí o time que mais sofreu gol na Série A. Então, é algo que o Dorival deve estar de olho. Precisa de jogadores para o setor. Ele tem buscado uma dupla ali, mas está difícil, principalmente o Gustavo está machucado, a gente sabe, faz falta. E na ausência dele, o Corinthians tem sofrido ainda mais, né? Então, precisa de ajuste, precisa de jogador, e acho que essa é a briga do Dorival agora para conseguir mais reforço aí para o Corinthians. Vamos lá, os donos da bola, 7K para arrebentar. O que você pensa, Souza? Acho que precisa de reforço, certeza absoluta. Precisa sim. Precisa de um outro... Só o Corinthians, né? Não é só o Corinthians. O Grêmio precisa, Fluminense Todo precisa, time precisa. São Paulo... Não, Galo. Palmeiras acho que não. O Galo precisa. O Cruzeiro aí contratou um monte de gente aí. Quer mais? Vai. Precisa, o Corinthians precisa de mais um Nós zagueiro. estamos falando do Corinthians, né? Exatamente. Precisa de um zagueiro, precisa de mais de um meia que possa contar, precisa de jogadores rápidos pelo lado, que hoje é essencial. Hoje não, sempre foi essencial. Todo time que você jogou, que a gente jogou aqui, sempre teve duas beiradas, cabeçudo, que corria igual... Não tem um velocista, craque. Então, Na verdade, quando eu jogava era... Você tinha o Niquinha, ponta direita, você tinha o João Paulo, que foi um dos maiores pontos esquerda que eu vi jogar, você tinha o Mário Tilico, você tinha o Edivaldo, você tinha um monte de jogadores que tinha essa função e que as pessoas acabaram com essa função, sabe por quê? Eles começaram a botar os meia, os volantes, os meia. Os próprios treinadores arrebentaram com esse tipo de jogador. Exatamente, o Corinthians precisa desse jogador, porque é o jogador que faz a diferença hoje. Você bota pelo lado ali, Você poderia botar um Igor Coronado do lado, mas o cara é morto. E você não sabe quando é que pode contar com ele, né? Você não sabe quando é que pode contar. Ele joga o jogo, daqui a pouco não joga. É morto. É o seguinte, dá para entender que o Dorival Júnior já entendeu em 3 jogos que ele precisa de reforço? Já deu para entender, né? O Dorival sabe que precisa, o Corinthians oscila. Maná, Charles, E duro, o setor defensivo. Kaká. O Corinthians eu não entendi, porque povoou esse meio de campo, né? O que tem de volante sobrando, tá faltando zagueiro. E pra mim mexeu mal no jogo ontem o Dorival Júnior. Tem menino Choca lá que talvez tenha mais oportunidades. Estava no banco. Talvez tenha mais oportunidades, mas precisa de um zagueiro, principalmente na ausência. Hoje o André Ramalho e o Gustavo, eu imagino que é a dupla titular do Dorival. Na ausência do Gustavo, ele está sofrendo com o substituto. Pra você, Nicola. O André também não tá jogando essa bola toda. É assim, o Corinthians precisa de um zagueiro titular. Mas ele é bom de bola. É bom. Eu acho que se deu uma... Se não ficar muito exposto... Eu acho que ele é muito Ele é até mais zagueiro. Ele sai pro bote toda hora. O Kaká saiu pro bote ontem. Quem sai pro bote do lado esquerdo? Kaká não é jogador pro Corinthians. Quem sai pro lado direito? Larga a mão do seu otário, o André Ramalho. Toda hora você sai pro bote e você sai sozinho. O cara fica lá esperando na boa. O tal de Kaká. O Kaká não é jogador pro Corinthians. O André Ramalho é, na teoria, o melhor jogador entre os zagueiros. Mas o mais confiável é o Gustavo Henrique, que tá machucado. Então, assim, estamos falando de reforços, não estamos? Prioridade absoluta, trazer um zagueiro para ser titular. Alguém que chegue e vista a camisa. Esse seria uma prioridade. Falta, craque, na minha opinião, um velocista. O Corinthians não tem no Romero, no Thales Magno, em qualquer outro jogador, alguém com essa característica de dar velocidade para profundidade. Depois, se puder trazer também mais um outro atacante, enfim. Mas essas duas, o zagueiro e o ponta, para mim, são prioridade. Isso é uma coisa que você fala, que todo mundo fala, e que eu falo também é legal. Mas o que eu posso fazer com esse time? O que eu tenho que organizar para esse time? Porque o Corinthians não perdeu. O Corinthians fez 3 jogos, o Dorival Júnior ganhou 2 e empatou 1. Não é o fim do mundo. O Corinthians não tá caindo, tá? O Corinthians não tá. Nem vai cair, né? Calma, né? É o 8º lugar. Calma que o Corinthians não tá lá embaixo. Não é, calma. Calma aí, imprensa aí. Craque. O que precisa fazer, o Dorival Júnior desse entendimento. Eu tenho um monte de volante, mas eu tenho só 2 atacantes. Só 2. Não é muito louco? E um meia, tenho um monte de zagueiro. E um meia que tá machucado. Eu tenho um monte de zagueiro, eu só tenho um lateral. É isso. Que é o Angileri. É isso que tem que pensar. É isso que está faltando, é isso que está faltando. Pra entender isso. É isso que está faltando. Precisa de substitutas à altura. Vou te dar um exemplo. Se perder o Memphis ou perder o Yuri, vai entrar quem? A gente já está vendo que os reservas desses jogadores não dá para contar e não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Por exemplo, o São Paulo perdeu o Caleri, perdeu o Lucas e perdeu o Oscar. Quem colocou? Colocou Ferreirinha, Alves, Ferreirinha, André. O Corinthians tem na base? Esse é o problema. Então o Corinthians tem na base para colocar? Não tem. Então,
O que eu preciso? Você precisa o Hector Hernandes vai jogar? Não. Vamos falar a verdade, Não vai. Não. O Thales Magno vai ser titular? Não Esse vai. O Igor Coronado vai ser? Esse pode ser. Quem? O Thales pode ser. Mas ele precisa jogar, hein, Veloso? Precisa jogar? Precisa ter mais vontade, filho. jogar. Você é bom de bola, cara. Você precisa... Pô, vai pra dentro, irmão. Eu acho que é mais fácil o Thales voltar a jogar do que o Coronado. Não tenho dúvida disso. Não tenho dúvida disso. Agora E aí, precisa buscar mais alternativas. Ele falou aí que no meio do ano tem a janela aí. Agora, o problema todo é contratar certo, né? Contratar os jogadores certos, jogadores à altura do Corinthians, é aquele negócio. O Corinthians passou um tempo contratando jogadores que não tem condições de vestir a camisa do Corinthians. Aí, cara. Não pode, não tem condições de você buscar jogadores para estar fazendo experiência. O Corinthians é lugar de... assim, ó, você precisa contratar jogador para jogar. Se você tiver o time, não é só o Corinthians, Souza, o Santos, o São Paulo, só tem 2 times que é monstro aí. Sabe, vamos lá, ó. Você tem Hugo Souza, o Mateuzinho que não é nem uma Brastemp. Mas vai. Mas vai. Tá indo. Mas vai. Tá indo. Vai, não é nem uma Brastemp. Nós 4 conversando, mas vai. E na seleção não tem lateral direito? Aí André Ramalho, e você coloca o Gustavo Henrique, que volta daqui 20 dias. Tá. Você bota esse Kaká aí. Não, aí você pega o Angileri. Tá. Depois você coloca Carrilho, José Martínez, Ranieri. Desculpa, Ranieri, José Martínez, Carrilho e Garro. E o Alberto e Memphis. É um baita Não, o time, time irmão. titular é muito bom. O time É um baita time, Veloso. É bom. Não é um baita time? O problema é que ele perdeu. Você tem Romero. O Garro, que ele não tem substituto, Isso, e perdeu o é Gustavo, isso. que ele não tem substituto. Não, eu sei disso. O Lucas saiu, quem entrou, Souza? Do mesmo patamar. Não entrou. Então, é isso que eu tô te falando. Mas Mas você precisa de fase, agora jogador, tinha mais opção, ô craque, você precisa de jogador que mantenha o padrão. Quem tá fazendo jogar de beirada aqui são os volantes, pô. Souza, vamos lá, eu tô colocando o São Paulo pra gente discutir. Não, eu sei disso. Então vamos lá, o São Paulo tem 6 empates, Souza. 6 pontos e 18. Eu sei, mas assim, com 6 empates, com 6 empates a gente tem um ponto a mais do que... Mas não é um ponto, você não Corinthians tem um pode ponto a pensar mais. no futebol por causa de um ponto, Souza. Ainda mais no Campeonato Brasileiro. Se eu tenho 6 empates, alguma coisa tá errada com o São Paulo. É o time invicto, mas tem que pensar nisso. O que é? O Lucas, o Caleri, o Palmeiras, por exemplo. É o único time que mexe, os caras dão certo. Olha o Santos. O Santos briga pra não cair ou não briga, Veloso? Briga, vice-lanterna. Pra você. Esse Santa aí briga pra não cair. O Grêmio. O Grêmio briga pra não Fluminense. cair. Ô, craque, o Palmeiras Que tinha foi no último campeão da jogo- Libertadores outro dia. Esse time do Fluminense. O Atlético, que todo mundo paga pau. Um Atlético, meu irmão, se não ficar esperto, não fica entre os 5. Ou fica, Veloso, Souza aí? Não, o Galo acho que fica entre os acho que vai 8 ali. Vai crescer. ser Mas é pouco, né? pouco. Ô, craque, o Palmeiras tinha outro dia no banco de reservas o Estevão, o Veiga, Liga, Maurício. o Maurício e o Flávio Lopes. É porque eles estavam E o cansados. Paulinho. Não, tudo Paulinho. bem. É que eles estavam cansados. Olha o banco dos caras. Exatamente.